número de pessoas, e tudo isso para nós, gestores municipais, servidores municipais, é muito bom, porque a gente consegue também levar a todos vocês o trabalho que é desenvolvido com seriedade, com transparência, com competência, por todas as equipes técnicas que comandam as várias secretarias de um município, do estado ou da própria União Federal. Então, é uma satisfação enorme poder fazer os nossos conselhos municipais nessa forma virtual, com ampla participação de pessoas. Então, nós aqui, enquanto Conselho do Patrimônio Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural Edificado, nos cabe orientar, organizar e levar às sessões os projetos da iniciativa privada, especialmente, e, claro, obviamente, aqueles relativos aos poderes públicos, para que os conselheiros possam participar. O nosso COP, ele foi criado pela Lei Complementar 794, de 2011. Ele tem por objetivo ser o responsável pela política de preservação do patrimônio cultural edificado de Blumenau. É composto de forma paritária, tanto por representantes da Poder Executivo e da sociedade civil. Então, esse é o processo 2020-4157, né? É a segunda vez que ele está vindo para deliberação do conselho desse conselho. Pode passar. Aqui está a localização do terreno, né? Enquanto município, ele tem como principal P3 a Rua das Palmeiras, e por conta da distância da Igreja Luterana e a legislação estadual e federal, que é diferente, né, entende como a área de intervenção, o raio, que para nós é o P3, tanto para o Estado como para o IFAM, esse raio é maior, e por conta disso, esse processo, antes de ser deliberado aqui, foi enviado, submetido a estes órgãos. Entretanto, né, esses órgãos, eles fazem a análise baseado apenas na Igreja Luterana e não no centro histórico como um todo. Pode. Aqui mais uma imagem, né, só para mostrar a situação do terreno. Pode passar. A questão de índices do projeto também está dentro de acordo com o permitido pela cidade. Pode passar. Aqui são, né, as principais edificações de interesse cultural do entorno. Pode passar. Aqui é uma vista da área proposta, né, pegando toda a parte do centro histórico com os fundos de morro que compõem a paisagem. Pode passar. Aqui foram, então, as manifestações que já chegaram, tanto da última reunião, como né, a gente vai passar também a reunião que já foi, a manifestação que já chegou no dia de hoje, né? Então, a manifestação do CREA, pode passar. A manifestação da FURB, pode passar. Do Instituto de Arquitetos do Brasil, pode passar. Pode passar. Do Instituto Histórico de Blumenau, pode passar. Do Conselho Municipal de Políticas Culturais, pode passar. Do Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro, pode passar. E da Polícia Militar de Santa Catarina, né? As manifestações anteriores, elas embasaram toda a discussão do processo na primeira reunião, né, boa parte dessas discussões, desses argumentos foram registrados na ata, que também foi deliberada hoje. Eu vou passar para a equipe técnica aqui, para a Rafa também comentar a respeito do parecer técnico da CEPLAN. Boa tarde a todos. Sou a Carla Rafaela Ebel, trabalho aqui na CEPLAN e vou fazer a leitura aqui do nosso parecer técnico, né? Então, o terreno do pedido em questão, né, está localizado na região do centro histórico, em torno de edificações consideradas de interesse cultural, portanto, ele é considerado P3, né? Por esse motivo, e de acordo com a Lei Complementar 793 e 794 de 2011, a proposta de ocupação para essa área foi levada para deliberação junto ao Conselho de Patrimônio, na reunião que aconteceu no formato online no dia 26 de maio, né, há cerca de 2 meses. Entidades como o CAU, IAB, IHB, FURB, Conselho Municipal e entre outros manifestaram contrárias ao fachadismo presente na franquia das lojas implantadas,
que é igual a todo o território nacional, né? E que não leva em conta as peculiaridades e potencialidades do local que pretende se inserir. Assim sendo, o projeto foi retirado de pauta com a ressalva da devolução do empreendedor para que ele reformule uma nova proposta adequada ao que foi discutido naquele dia no Conselho, né? Isso está em ata. Então, dentre os principais argumentos apresentados nas manifestações apresentadas pelos conselheiros durante a análise da proposta, a gente ressalta a falta de arquitetura autêntica que se integre com as peculiaridades da porção de território, né, que é importante para a história, cultura e formação da cidade, valorizando o patrimônio cultural edificado. Repensar a forma como nos locomovemos, dando prioridade para a caminhabilidade segura e agradável, valorizando os meios de transporte que não agravem os problemas já detectados de mobilidade urbana e de poluição sonora no local. A criação de espaços de convívio e sociabilidade conectados entre si, que possam ser potencializadores da cultura local, trazendo vitalidade para a área. Contudo, entende-se que a nova proposta apresentada não levou em consideração os argumentos levantados pelos conselheiros para retirada de pauta na última reunião, tampouco considerou o parecer técnico da Secretaria de Planejamento. O projeto apresentado para a coordenação de patrimônio, encaminhado para a deliberação do COP, segue o mesmo padrão estético, sem levar em conta as particularidades do centro histórico, e apresentando soluções que já foram consideradas falhas, né, como, por exemplo, o tratamento dado para a fachada principal, que faz frente para a rua Alvin Schrader, e a fachada frontal. Né. Reforça-se, então, que a proposta arquitetônica é inadequada para o local, vista a falta de uma arquitetura autêntica que dialogue com o patrimônio cultural existente, valorizando as características da paisagem local a que pretende se inserir e os aspectos culturais do local. Então, está aqui o parecer da equipe técnica. Vou aqui descompartilhar. Diante do que foi apresentado e do que foi trazido pelas mídias nos últimos dias, o IHB tem um manifesto para trazer. Mas, Ramon, em relação ao processo, aí pode ser depois da apresentação? Em relação ao processo, Éder. Pode ser depois da apresentação, então, para a gente manter a ordem? Pode ser? Gostaria de ler agora, se possível, tá bom, mas posso esperar, se tu achar necessário. Não, pode ser. Já conhecemos o material que virá, né? É o mesmo material da última reunião, e é com pesar que a gente vê a composição desse conselho hoje, com um número de ex-candidatos a vereadores como nunca tivemos, né? E trouxemos um manifesto em nome do presidente do IHB, em função do que veio à tona nos noticiários nas últimas horas, nos últimos dias, o nosso descontentamento. Somos profissionais, aqui temos aí outros conselheiros profissionais aí que despendem do seu tempo para participar aqui de uma forma voluntária, como você mesmo trouxe no início da reunião, né? E vir à tona o mesmo projeto que a gente já discutiu da outra vez, no mínimo desrespeitoso, né? Vou ler a palavra aqui do nosso presidente do IHB. Senhor presidente, conselheiros e demais participantes, o Instituto Histórico de Blumenau, no artigo 2º de seu estatuto, tem como finalidade a proteção, promoção de ações e defesa do patrimônio cultural de Blumenau, região e do Estado, entre outras atividades voltadas ao interesse maior dos cidadãos. Por este motivo, é detentor de uma cadeira no Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural Edificado de Blumenau, onde considera que ali é a instância adequada para a manifestação da vontade da sociedade civil. Desta forma, vem manifestar seu descontentamento e desconforto com relação às denúncias de manipulação de conselheiros, para a reversão de seus votos já proferidos na reunião anterior, promovendo nova oportunidade para aprovação de projeto que, em sessão em 26 de maio último, foram retirados de pauta. O COP é órgão de caráter permanente, de natureza deliberativa e consultiva, integrante da estrutura administrativa municipal. É legalmente amparado e constituído através da Lei Municipal 794 de 2011, em resposta ao Estatuto das Cidades, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, cujos membros, frisa-se, são voluntários, têm a consciência de que representam instituições e votam de acordo com o posicionamento das mesmas, e são, desta forma,
porta-vozes dos anseios da comunidade. Pressionar e afrontar o Conselho é infringir a lei que cria, ampara e lhe confere legitimidade na gestão democrática das cidades. Sentimos-nos aviltados quando tomarmos conhecimento de alguns indivíduos executando instruções, aceitam e tomam para si a tarefa de persuadir e desqualificar a posição dos conselheiros, utilizando-se das mais deploráveis justificativas, até mesmo de gênero e idade. Possivelmente, em defesa de algum interesse, tais pessoas estão amparadas para quem lhe atribuiu a tarefa, cujos métodos são, por decorrência, compartilhados. Entendendo que as decisões e recomendações surgidas das sessões do COP são repassadas aos proponentes peticionantes dos projetos, solicitamos aos órgãos municipais competentes que compartilhem as ações tomadas com relação às propostas apresentadas pelos conselheiros com relação ao processo 2020-4157, para a instalação de uma unidade das lojas Havan no Centro Histórico de Blumenau, que hoje retorna à apreciação. A deliberação de hoje certamente será um marco temporal no Centro Histórico da cidade, e cabe a este Conselho decidir qual será o legado arquitetônico e qual a interferência na paisagem que representará a nossa sociedade, para as futuras gerações, os nossos valores e a nossa cultura, visto a relevância histórica do sítio onde se pretende inserir o projeto. Aproveitamos para deixar expresso que nossa posição em relação ao proposto no dito processo não é o de negação à ocupação do espaço e exploração comercial por este ou aquele proponente, mas pelo modelo de construção apresentado que fere mortalmente a herança cultural da cidade. Assim, pelos motivos acima citados, e não apenas estes, mas para não nos alongarmos, o IHB renuncia a esta cadeira deste Conselho. Repudiamos as práticas denunciadas, pois são contrárias aos seus propósitos como entidade representativa de muitos direitos, dentre eles, o mais importante, a liberdade de expressão, respeito à legalidade, ao trabalho voluntário. Esta manifestação será devidamente protocolada de forma que aguardamos o posicionamento do poder público com relação aos nossos questionamentos. Muito obrigado. Em nome do IHB, assina o diretor-presidente do Instituto, Marcos Schroeder. Ok, Ramon, eu até peço que encaminhe o documento oficial para a gente fazer o registro em ata, né, do pedido de renúncia. Se para essa reunião ainda ou é imediato? Não, é imediato. Ok, então... Vota, Ramon. Muito bem. Não, decidimos por não votar, Angelina. Gostaríamos que mais entidades se manifestassem no mesmo sentido. O uso da palavra Sou eu, Éder, na ordem. O uso da palavra, Angelina. Eu mesma. Então, eu me apresento aqui como uma antiga gerente do patrimônio histórico, como arquiteta, como mestre do planejamento, urbanismo, história e arquitetura das cidades e como pesquisadora dessa cidade. Eu gostaria de fazer algumas reflexões. Não me pondo contrária, mas para que fique para a história. Sim, presidente. Angelina, só para eu manter a ordem, assim, rapidamente. Mas só para os que estão presentes, eu passei a palavra para a Angelina, não vou tirá-la agora até por questão de educação, presidente. Mas os que não forem conselheiros, eu vou pedir para se manifestarem após a apresentação do processo. Vou manter a palavra, Angelina, mas os que estão presentes na sala para a gente fazer uma ordem aqui de apresentação, tá ok? Pode continuar. Eu só queria mostrar essa região como um conjunto. Imaginem os senhores se Ouro Preto fosse analisado edificação por edificação. Ouro Preto, que é tombado pelo IPHAN, estranhamente, eu não entendi por que o IPHAN não tombou o conjunto do centro histórico do médio e alto Vale do Itajaí e da colônia do Stadtplatz. O argumento utilizado é que essa região está abandonada à mercê de vandalismos, de perigos, que as pessoas não podem transitar. Quem é responsável por esse quesito? É a Havan? Sou eu? Ou é o poder público? Da mesma forma, foi criado um espaço vazio naquele local, do qual a metade desse espaço, esse projeto, solicita ocupar. Qual é o precedente para o espaço em frente?
o que vai acontecer com esse espaço em frente desse processo que se inicia com a construção desse grão, que tem a parte posterior, que tem a sua cozinha voltada para o primeiro Schützenverein do Vale do Itajaí. Então, eu apresento como arquiteta e pesquisadora uma reflexão aos conselheiros, que eu vou anotar nome a nome e vou registrar para a história. Há um tempo atrás eu já ocupava suas cadeiras, hoje eu registro para a história, porque os senhores são passantes e a cidade nós deixamos para a próxima geração. Essa loja, ela é um elemento construído no Brasil de norte a sul. Esse centro histórico merece esse tratamento com o grão do tamanho dessa arquitetura kitchen no local? Considerando esse outro lado do rio, do Ribeirão Garcia, aonde foi destinada a outra empresa que iria fazer com que essa área verde fosse humanizada. Por que essas duas manchas não são intercaladas através de um projeto mais humano? Esses terrenos estão vazios, mas o único projeto não deveria ser somente o da Havan, o da loja em questão. A Havan quer gerar empregos em Blumenau. O poder público pode auxiliá-la a encontrar área para gerar esse emprego em todo o território de Blumenau, próximo à mão de obra, que não precisasse se deslocar a esse local. E foi considerado a esse investidor que essa região é alagável, porque há impedimentos legais contra essa parte de enchentes no local. Então, eu não quero me alongar e quero terminar com essa imagem do Stadtplatz Blumenau, que atualmente está com a mesma estrutura, embora cheia de problemas, pela ausência do poder público, que tem a responsabilidade de administrar o local, que poderia muito bem construir nesse local um parque, Ramiro Rüdiger, que geralmente é totalmente lotado nos finais de semana pelas deficiências de espaços de qualidade na cidade de Blumenau. A região sul de Blumenau, por certo, gostaria muito de ocupar esse lugar como um parque Ramiro Rüdiger II. Aqui nós temos os fundos da loja voltado para o Schützenverein. E nas apresentações de arte da loja, mal e mal mostra a Rua das Palmeiras, o primeiro boulevard do primeiro Stadtplatz, que foi desenhado e planejado pelo fundador da cidade e seus primeiros conterrâneos, os primeiros pioneiros da região. Então, eu termino a minha fala, eu realmente não compreendo porque o IPHAN não tombou esse local como um conjunto, como centro histórico da cidade. Eu deixo isso como reflexão, porque você, presidente, disse que isso vai ficar na ata. A minha responsabilidade termina aqui como um alerta de uma profissional, de uma arquiteta e de uma urbanista, e vocês fiquem cientes de que uma cidade bem organizada atrai divisas da mesma maneira, e se esse centro histórico fosse desprovido de perigos alardeados em pareceres, por certo, será muito bem visitado e as pessoas terão o prazer de fazer comércios com outros perfis no local. Com certeza, dar emprego, dar vida aqui no local, o local geralmente é até perigoso para muitas você passar a vida é escuro. Você fica, você chegando emprego, com certeza você deve apoiar. Em relação ao centro histórico, temos algumas comunidades, certo? E a história do Blumenau, manter os prédios antigos. Mas eu não sou falar Aline, desculpa, já parei a exibição, eu vou mandar o link para quem tiver interesse em ver. Quem vai falar agora do nosso projeto é o senhor Félix Teixeira. Tá, isso. Presidente Éder, membros do Conselho do COP, eu queria me apresentar como representante do Conselho de Administração da Havan e estou aqui junto com o arquiteto responsável pelas obras
que é o competente arquiteto Rubens de Avis. Viemos para defender um projeto que tem tudo a ver com o Centro Histórico de Blumenau. Mas é necessário dizer antecipadamente também que não queríamos instalar uma loja num buraco de Blumenau, presidente Éder. Um buraco que nas enchentes já recebe água de inundação a partir de 8,30 metros. Um buraco que, pela legislação municipal, não pode ser aterrado. Por estas razões é que estive pessoalmente, isso é importante, meus caros membros do COP, estive pessoalmente em 12 outros locais de Blumenau para ver se encontrava um local adequado para a instalação dessa loja. Essa foi uma delegação me dada pessoalmente pelo presidente da empresa, que tem o prazer de estar hoje à noite, às 19 horas, no Rio Grande, inaugurando a 162ª lojas Avan, a 13ª no Rio Grande do Sul. É em respeito aos atuais membros do COP, que estão analisando esse pleito pela segunda vez, é que nós queremos expor uma caminhada que já iniciou há 1 ano e meio atrás. Atentem bem, há 1 ano e meio procurando um local para uma nova loja da Avan. E, lamentavelmente, nesses 12 locais, tivemos decisões sem sucesso. E essas visitas foram todas feitas por mim pessoalmente. Então, presidente Éder, membros do COP, eu não vou enrolá-los. Tenho 82 anos de vida, tenho passado, tenho presente e tenho futuro, tenho uma família a preservar, tenho um nome a preservar. Iniciei pela Casa Royal, vou citar alguns exemplos para não ficar apenas ativo em 12 locais. Isso é dizer muito pouco aos membros do COP. Iniciei pela Casa Royal, porque eu queria ver se resolvia de vez um problema de uma família complicada chamada Willig. Consegui a adesão de algumas famílias, mas teve uma muito complicada. Chegamos até a falar com 2 irmãos que são proprietários vizinhos, irmãos Ross, para ampliar a área e ver da viabilidade da Avan se instalar ali. Uma frente maravilhosa com a Rua 7 de Setembro e outra com a Namidec. Não fomos felizes nas negociações. Parei por aí? Não. Fui para o segundo contato porque tinha uma informação de que a Valarotti poderia ser negociada. Fomos visitar com pessoas mais competentes que eu, mas o espaço não resolvia as exigências da Avan. Fomos ao prédio do Shopping H. Os mais antigos só conhecem por Lojas Eri. O problema lá foi outro, e queremos ser discretos, não vamos entrar no assunto. Interessava o local? Interessava. Não deu negócio. E aí, finalmente, visitamos a melhor área de Blumenau. Muito melhor do que este buraco na frente do Tabajara. Muito melhor. Uma área que tem um proprietário que não é daqui, Marcos Pitol, mas todos conhecem a sua loja aqui de Blumenau e outras lojas, Calçados Pitol, que tem frente para a Rua 7, que tem laterais para Nereu Ramos e Ângelo Dias. E o seu Marcos demonstrou maior interesse em vender a área de aproximadamente 8.000 metros quadrados. Área
que seria útil, muito útil, à Havan. A esquina da Rua Nereu Ramos ainda não tinha sido negociada com a FibraSul. Era eu que estava comercializando com a empresa detentora daquele cantinho da Nereu Ramos com a Rua 7, onde está hoje a nova construção da FibraSul. Falamos com os 17 membros do camelódromo, que ocupam um prédio próximo das lojas Pitol. Eles permaneceriam no terreno do prédio da Havan, que teria 2 andares e um subsolo para a garagem, e eles permaneceriam no térreo. Mas por que o negócio não foi fechado, Félix? Se a área era tão boa, por uma única razão, que eu vou abrir bem o jogo, para que os membros do COP possam analisar com mais cuidado certas coisas que foram colocadas. O valor comercial desta área, eu fui verificar com 3 imobiliários, está entre R$ 2.700 e R$ 3.000 o metro quadrado. Só que a imobiliária, que representa o seu Marcos, que é de Blumenau, teve o desprazer e a coragem de pedir R$ 6.000 pelo metro quadrado. Repito, o preço do terreno comercial naquela área é 2.700 a 3.000. Esta imobiliária incompetente de Blumenau pediu R$ 6.000. O negócio não poderia ser fechado. Por que não restou outra alternativa da Havan instalar nova loja do que essa na frente do Tabajara? E vou repetir, um buraco recolhe enchentes a partir de 8,30 metros, toda hora com uma inundação mínima. E quantas nós tivemos nessas últimas décadas? Em torno de 10 metros. Por que não existem mais espaços grandes no centro de Blumenau? A loja da Havan teve que cogitar deste espaço. Por quê? Ela precisa de um térreo de no mínimo 7.182 metros. Esse térreo é onde ficam estacionamentos, 180 automóveis, 100 bicicletas, 60 motocicletas e uma série de outras instalações que eu não quero entrar em detalhe. O segundo piso é que teria loja, de 6.515 metros. Qual é a vantagem da construção da Havan no centro histórico sobre quaisquer outros projetos futuros? Atentem bem, membros do COP. Atentem bem. Vou repetir a pergunta. Cuidado com as análises precipitadas que estão fazendo. Qual é a vantagem da construção da Havan no centro histórico sobre qualquer outro projeto? Ser um prédio baixo, de apenas 2 pavimentos, com um índice de ocupação diária de apenas 58%, só 58%, não procede, me desculpe, conselheiro, que disse isto, não quero citar seu nome, não procede o argumento utilizado por você na primeira reunião de que houve um aproveitamento máximo do terreno. É mentira. Você não foi informado adequadamente. A área total do imóvel tem 12.300 metros. Tem um recuo de 30 metros do Ribeirão Fresco, que exige uma APP, uma área de preservação histórica, de 2.591 metros. Sobram 9.700 metros arredondados. Dos 2 lados da construção da loja passam canais de água pluvial, que terão que ser preservados dentro daquela área. Por isso, o projeto arquitetônico tem o máximo de 7.182 metros. E aí vou fazer 2 perguntas que são chaves para a decisão desses membros do COP. Há quanto tempo essa área está à venda? Há 15 anos. Repito, há 15 anos esta área está à venda.
Qual o valor do investimento da Havan nesta área? 52 milhões de reais. Que belíssimo investimento para uma área que é hoje uma escuridão, uma fonte de insegurança. Quantos empregos serão gerados? Atentem bem, 150 a 200 empregos, ou seja, o dobro daquilo que normalmente uma loja de shopping tem. E a Havan tem 2 lojas de shopping em Blumenau. 150 a 200 novos empregos. Será que isso não é visto também com muito respeito? Um outro conselheiro infeliz que está me ouvindo, espaço não é ideal para a casa comercial. A legislação municipal, atente bem, ela é clara. Trata-se de uma área comercial. A Havan já tem 2 aprovações prévias de relevante valor. Tem a aprovação do IFAM e tem a aprovação da Fundação Catarinense de Cultura. É evidente que ninguém quer passar por cima das competências que o COP possui. E quero dizer que, graças a Deus, temos um COP atual, e eu falo só dos anos 2020 e 2021, um COP que tem sido digno da sua competência. Agora, eu preciso dizer que nós temos que dar graças a Deus que querem construir apenas 2 pavimentos, porque amanhã ou depois uma outra empresa, se fosse construir ali pelo custo da obra, ela faria mais um prédio, como tem ali nas imediações. Torres. Aí sim, o patrimônio histórico nacional da Igreja Evangélica estaria sendo prejudicado no seu visual. Pintura em verde natureza do teto branco da Havan. Esta foto que foi mostrada mostra um teto branco. Não é isso, presidente Éder, o projeto da Havan. O compromisso da Havan é de pintá-lo na cor verde natureza, tirando um pouco o impacto do teto branco, que reconhecidamente se vê do alto da Igreja Evangélica, apesar de nas laterais da igreja haver uma massa verde de árvores já bastante maravilhosa que protege, mas não há impacto. Seu Félix, desculpe, se a gente puder, em 2 ou 3 minutos, ir encaminhando para garantir a celeridade da reunião, eu agradeço. Eu estou encerrando, Éder. Só mais um instantinho. É outro compromisso da Havan de pintar seu telhado, ok. As paredes laterais serão pintadas na cor cinza, já combinadas no primeiro encontro. Há outro membro do COP que afirmou que o estilo não tem qualquer adequação com a cidade. Presidente Éder, membros do COP, que lástima que, em função da pandemia, eu não possa estar aí pessoalmente para mostrar. Só trouxe 8, mas tenho mais de 20 livros da Alemanha. Aqui está a parte da Alemanha Ocidental, aqui está a Alemanha Oriental, que eu visitei ainda quando comunista, chamava-se Deutsche Demokratische Republik, República Democrática Alemã, que de democrática não tinha nada, era comunista, mas aqui dentro está cheio de obras que provam que o teto triangular, que as colunas na frente, as colunas greco-romanas, estão presentes aqui. Cuidado, membros do COP, que disseram que o projeto não tem nada a ver com a cidade de Blumenau. Meus pêsames. Se não conhecem a Alemanha, eu sinto muito, mas vou defender intransigentemente. Eu tenho mais de 100 fotos aqui para ilustrar. A quem por dúvida, quem quiser ver isso na minha casa, no meu escritório, eu acolho o telefonema. Eu vou encerrando. Alguém falou que não tinha estilo. Não preciso dizer mais nada. O estilo está aqui. Está comprovado.
Hoje, a Stadtplatz, desculpe falar isso, o centro histórico está uma área bem degradada. Concordo. Não parece que o COP já foi criado há 27 anos pela Lei 79 de 1994. Não parece que o COP foi reforçado há 10 anos pela Lei 794 de 2011. Por isso, nós queremos louvar o esforço de vocês, membros atuais do COP. Vocês não estão pedindo nada demais. Mas, por favor, não digam coisas que eu contesto veementemente. Queremos louvar todo esse esforço, trabalho de vocês, e vou finalizando. Eu queria até passar essa palavrinha ao arquiteto Rubens de Avis, porque aqui tem um finalzinho que é assim. Há um membro do COP que diz que não ser contra a instalação, mas ele é contra a fachada. Não tem nada que ficar contra a fachada. Se você quiser reconhecer a fachada, está aqui para provar. E provo pessoalmente. E queria dizer a vocês que, encerrando, a entrada e saída de veículos e motos e bicicletas não será pela frente do prédio, na rua Oscar Jensen, será pela lateral. Este movimento de veículos será feito pela Alvin Schrader. Terceiro, na parte fronteiriça central, debaixo do telhado triangular e atrás de 8 colunas, serão fixadas belas fotos da história de Blumenau. Quarto, nas duas laterais da parte fronteiriça, se depois a Aline puder apresentar pelo menos esse rescaldo final da fachada, nas duas laterais, o arquiteto Rubens de Avis colocou 4 cores belíssimas. Uma tem um painel de fundo amarelo, outro um fundo rosa, outro um fundo laranja e o último da cor lilás, com pessoas em traje típico. São estampas que ficarão na fachada do prédio permanentemente. Seu Félix. Encerrando, e é o último tópico, a construção embelezará toda a área. Triste daqueles que falam de que o problema de segurança de Blumenau tem que ser resolvido de outra forma. Naquela escuridão, se você não provou, faça o teste, membro do COP. Faça o teste você mesmo. Vá a pé, à noite, para ver se você tem coragem de passar daquela escuridão, onde há assaltos, onde há um monte de outros desvios. Seu Félix, se eu puder pedir para o senhor encerrar. Eu encerrei, Éder, eu encerrei. Presidente, desculpe, me emocionei demais, mas me desculpe. Estou aqui aos 82 anos para dizer a cada um de vocês: parabéns pelo trabalho. As exigências, quando a gente não tem um conhecimento, um domínio total da coisa, as exigências que a gente faz, muitas vezes, são não totalmente compatíveis. Eu encerro, presidente, agradecendo a atenção sua e de todos os membros do COP e dos meus amigos da Avan que estão aqui comigo na mesa. Ok, feita a apresentação. Tem alguma apresentação ou essa é a fala da Van? É isso, Aline? Isso, essa seria a fala da Van, isso mesmo. Ok, então eu vou passar então aos debates. Inicialmente, aqui já levantou a mão desde o início, Herley. Por favor, se tiveres dúvidas. Obrigado pela palavra. Eu até queria falar antes da apresentação, mas aproveitando pela dinâmica das reuniões do COP, eu não vi um material gráfico na apresentação, né? Nós recebemos, sim, por e-mail, eu tenho acesso a ele, mas talvez ficaria mais fácil se ele fosse apresentado para saber sobre o que a gente está discutindo. Mas se não, posso dar sequência, não tem problema. Nós vamos passar, que nós achávamos que faria parte da apresentação da Van, mas a gente pode compartilhar alguma coisa aqui. Mas antes mesmo de avançar no mérito,
A minha dúvida que eu faço, teve agora a apresentação emocionada, assim, do Félix, mas vamos lá. A conselheira Sueli Petri, que infelizmente não está na reunião conosco hoje, iniciou o debate, isso é a leitura da ata, tá? Que dizendo que não é contra o progresso, porém, não é o espaço ideal para uma casa de comércio onde existem mais de 150 lojas, agora são 162. Afirmou que é o único lugar que ainda se pode chamar de centro histórico, o último repositório da memória de Blumenau. Posicionou-se contra o projeto e alegou que, se fosse uma construção moderna, diferente do padrão da loja referida, pudesse pensar numa aprovação, manifestação da conselheira. Na sequência, o conselheiro, eu, no caso, Erle, fez considerações na mesma linha, comentando que o projeto destoa do que se espera do empreendimento local, o que, pelo visto, desagradou bastante. Mas, está na ata, frisou que não é contra o projeto e acredita que ninguém seja, mas por ser uma obra arquitetônica já conhecida, é um empreendimento que parece agressivo ao local. Citou que entende que o empreendimento deve se adaptar à cidade e não o contrário. Conselheiro Tadeu, do Secov, questionou se é possível alterar o projeto arquitetônico, afirmando que defende a revitalização da localidade. Conselheiro Guido, da FURB, iniciou sua fala dizendo que sempre será bem-vindo os que quiserem investir na cidade. Reconheceu o restauro feito pelo Castelo da Rua 15, referenciando que leva a pensar que a VAM tem know-how para fazer adequação em centro histórico. Conselheira Luísa Borba, da Sectur, reforçou as preocupações já mencionadas pelos outros conselheiros e enfatizou que seria muito bom o empreendimento nessa região, sugerindo que fosse o projeto reformulado. E aí, a conselheira Sueli Petri falou novamente, comentou que não é contra o projeto nessa área, mas que a ideia é de ocupar esse espaço em um formato diferente e pensar no projeto na cidade. O conselheiro Salve, do IHB, que agora parece que renunciou à cadeira, foi na mesma linha. Conselheiro Nildo Passarim, do SEDEC, falou da relevância econômica de um projeto para o município, sugerindo repensá-lo, principalmente no que foi falado pelo arquiteto Christian Krambeck. E agora, o presidente, Éder, voltou a questionar se existe o interesse de retirar o processo e voltar com um projeto novo, uma outra proposta para a localidade. Assim, nós conselheiros, votamos, depois de externar um debate longo, numa nova proposta. O representante aqui da empresa, ele concordou e falou para nós, para todos nós, sim, vou retirar, nós não vamos voltar no mérito e viremos apresentar um novo projeto. E aí a minha pergunta é retórica agora, pelo visto. É esse o novo projeto? Eu queria ver aqui se a gente poderia mostrar o projeto que foi apresentado no dia 26 de maio, para a gente confrontar, afinal, quais seriam as readequações. O que eu vejo agora é só que é o mesmo projeto empurrado de forma mais incisiva. Cadê o nosso debate saudável, respeitoso e democrático? Essa é a minha pergunta. Então, eu não me sinto à vontade, de novo, não tenho qualificação técnica, falei isso na outra reunião, com os arquitetos que compõem esse conselho aqui, que nos brindam aí com conhecimento e todo o conhecimento histórico da cidade, mas em relação à forma, eu entendo que isso já começa viciado. Então, se a gente vai avançar no mérito, eu tenho sim o parecer da OAB, mas em relação à forma, eu entendo que, não sei a opinião desse conselho, mas eu entendo que é difícil nós mudarmos um voto com a mesma proposta. Qual é a justificativa agora para eu ser favorável, se antes eu era contra? O próprio representante da empresa foi contra. Mudou o conselho e não mudou o projeto. Então, essa é a minha primeira fala, e eu queria deixar para discussão, presidente, principalmente com Vossa Excelência, para que a gente esgote pelo menos essa questão da forma, que é algo, como advogado processualista, é algo que me incomoda. Obrigado. Ok. Estive na última reunião, e eu acho que minha fala faz bastante sentido ser logo em seguida a fala da OAB. Eu represento o IAB. Eu não ia falar isso, mas infelizmente eu tive que falar porque eu me senti extremamente desrespeitada enquanto conselheira do que aconteceu aqui agora. Esse grito, esse desrespeito, falar que um conselheiro que está aqui dedicando seu tempo é infeliz, eu não sei nem a quem o senhor Félix Tais estava se referindo,
mas eu lamento, independente se for de mim ou de qualquer outro conselheiro. E eu acho um desrespeito, além de desrespeitar o conselho, a cidade. Porque falar que quer instalar uma loja num buraco na frente do Tabajara, eu esperava que, no mínimo, os senhores gostassem da área onde vocês estivessem instalando a loja, tá? Então, assim, eu fico extremamente chateada. Mas vamos lá, eu tinha me programado para falar que esse projeto, eu recebi ele com bastante antecedência, pude analisar, tanto eu quanto o IAB, é extremamente, eu não vou nem dizer parecido, é igual ao outro, né? Que é o que o Erley acabou de trazer para a gente. Então, assim, eu não entendi uma questão. Foi solicitado tempo para ajustar um projeto, né? E aí, o que o conselho definiu? Ok, ajustem o projeto. Nós estamos dispostos a esperar e analisar este projeto novamente. Beleza. Então, o que eu achei? Que a gente ia aqui discutir um novo projeto. Afinal, foi isso que foi prometido. Se a gente trouxer esta questão para qualquer outro empreendimento que passe aqui no COP, que seja menor, que seja num outro bairro, a gente nem estaria cogitando votar um projeto que já passou por aqui. Mas como a gente está falando de um empreendimento polêmico, estamos aqui novamente desgastando nosso tempo em cima disso. E aí, eu me pergunto, se foi pedido tempo para reorganizar e readequar o projeto e isso não foi feito, vocês usaram o tempo de vocês para quê? Né? E aí, eu gostaria de ter essa resposta, como o senhor Félix trouxe perguntas-chave, a minha pergunta-chave é essa. A gente está aproveitando o nosso tempo para quê? Se foi pedido tempo, o que foi feito nesse tempo? Né? Então, eu não só vou trazer uma pergunta retórica, como eu exijo respostas. O que foi feito e cadê o projeto novo? E eu acho que sem essa resposta, a gente não pode nem seguir nessa votação. Ok. Conselheiro Tadeu. E aí analisei esse material ontem com bastante atenção, nos mínimos detalhes, que inclusive não foi representado o projeto aqui, para todo mundo ver e acompanhar, inclusive os que estão novatos hoje aqui, e o público também, que não sei se é o mesmo da reunião anterior, para nós podermos analisar isso com maior cautela. O seu Félix ali colocou, acho que talvez, na minha modesta opinião, ele tenha exagerado um pouquinho, porque quem conhece a cidade do Blumenau sabe que a gente talvez não vai conseguir resolver todos os problemas. Por exemplo, drogas, moradores de rua, nós temos todo quanto é canto. Claro que uma obra dessa seria importantíssimo, até porque eu estive pessoalmente, acredito que todos os membros aqui também foram pessoalmente ver a paisagem. Então, eu continuo mantendo, através da nossa entidade, a gente quer um desenvolvimento da cidade. Mas tenho que respeitar a opinião dos arquitetos que estão aqui, gente que tem bastante conhecimento em relação a isso. Principalmente a Angelina, até porque a Angelina tem acompanhado ela, que ela tem feito uma visitação geral no estado de Santa Catarina, e tenho visto muito o que ela publica, muitos casarões restaurados, etc., como é bonita essa arquitetura quando é preservada. Claro que, por outro lado, a gente vê aqui em Blumenau vários edifícios muito mal cuidados, né? Coisas que a pessoa não reestrutura, assim como tem obras naquela apresentação anterior que nós vimos, né, lá em cima na Rua Bahia, uma construção muito bem conservada. Então, a gente tem que elogiar todos os pontos. Então, penso eu que ali da van, se você for lá em cima na igreja evangélica e analisar, poderia ser adequado bem melhor esse projeto. Então, o registro que o empresário Luciano Rani, ele deve investir em Blumenau, eu acho que ninguém quer que saia daqui, muito pelo contrário, nós queremos empregos, eu também tenho colocado que a gente quer gente circulando, mas eu também analisando a paisagem, vendo os mínimos detalhes, ele veio ao conhecimento da nossa entidade também para que se manifestasse, que tivesse mais opinião, e eu já falei isso para o presidente, que a opinião aqui no Conselho não pode ser pessoal, a opinião não é minha. Nós estamos aqui representando entidades, nós devemos falar em nome das entidades. É assim que nós devemos de proceder, porque muitas vezes a minha opinião não é o que a maioria pensa, por isso que o Conselho é mais amplo, uma opinião muito mais ampla, por quê? A favor da cidade de Blumenau. Então, eu coloco essas observações porque a gente analise isso e que não se descarte o projeto. Eu acho que hoje não deveria sair assim, não vai
se aprovar, que nós temos outras alternativas, certo? Mas eu penso que deve ser adequado. E foi muito bem colocado pelo Halley, da OAB, que foi dado várias diretrizes e eu imaginava, e eu acho que todo mundo, né? Inclusive eu até passei, né? Agora eu tenho que passar para a nossa entidade. Guido? Olá, boa tarde a todos. Existem questões que são importantes a gente compreender a partir do centro histórico e daquilo que se pretende ou que se gostaria de preservar nesse contexto, e tem tudo a ver com a questão da paisagem. E essa questão da paisagem ela é extremamente complexa porque ela envolve uma série de itens que não são limitados apenas à questão do patrimônio em si. Isso levanta também algumas fragilidades que a gente tem em relação à questão da nossa legislação. E em 2019 foi realizado pelo CAL uma palavra junto à Câmara de Vereadores da arquiteta Daniela, presidente do CAL naquele momento, em que havia necessidade de a gente ter determinadas áreas em Blumenau que demandariam uma legislação específica. Eu fiz uma pesquisa no decorrer desse processo, entre uma reunião e outra, e as falas e as coisas que acontecem por aí, a respeito da questão da legislação. Então, é importante também a gente cuidar um pouquinho, porque tanto o IFAM quanto a Fundação Catarinense de Cultura, eles trabalham com uma legislação, e essa legislação, ela está específica nas questões de estabelecer obstruções visuais, a questão do patrimônio em si. E aí, tanto o IFAM quanto a Fundação, eles vão aprovar o projeto, evidente que sim, com base na legislação que eles têm em mãos. Mas é importante perceber que nós, como município, nós podemos e nós devemos ter uma legislação mais restritiva em relação ao que acontece no centro histórico. E principalmente que essa área pudesse ser contemplada a partir de uma análise da paisagem. Porque em algum momento alguém parou e observou esse contexto natural e resolveu estabelecer aqui uma cidade. É por isso que ela é tão importante para a gente e é por isso que é tão significativa para nós. Então, assim, não se trata de uma briga com uma questão de uma loja. Se trata de uma questão de preservar isso que é o centro histórico e que é caro para várias cidades no mundo todo. É caro para o centro histórico de Gramado, é caro para o centro histórico do Pelourinho, é caro para o centro histórico de Paris. Qualquer lugar que a gente vá, a gente busca o centro histórico como turista. Nós somos uma cidade turística, pelo menos eu acho que a gente entende que isso seja uma das bases da nossa economia. E como tal, o que a gente está pedindo não é que não se instale a van aqui, mas é que se pense num projeto melhor para esse local. Pode ser a loja, mas que tenha um projeto com um olhar diferente. Nesse sentido, eu poderia dizer que eu acredito na competência dos colegas arquitetos que compõem a equipe da Avan. Eu entendo também que, como empresário, tem que se manter uma identidade, e isso também é perfeitamente compreensível, claro, a identidade da empresa, o que é mais custoso para a empresa. Mas assim como é custoso a identidade da empresa para ela, é custoso para nós, como cidadãos, essa identidade que está inserida nesse contexto do centro histórico. É aqui que a gente se reconhece. É aqui que a gente está. É aqui que as pessoas vão voltar, nossos filhos vão entender que tudo começou aqui de alguma forma.
Existe um espírito trabalhador no povo alemão, então não existe um patrimônio histórico, existem as histórias das pessoas que criaram essa cidade. E é desse legado que nós estamos falando. Com uma outra cara, mas não com uma cara histórica falsa dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com o contexto histórico da nossa cidade. Queria dizer que esse neoclássico é a cara de Blumenau? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha falar algo assim. Uma falta de respeito para a nossa cidade. E eu concluo por aqui. Tá bom, obrigado, Guido. Meu nome é Juliana Dreyer, eu sou arquiteta urbanista. Eu não estou representando nenhuma instituição no momento, aqui na reunião, mas, sim, eu sou conselheira reeleita do CAL, Conselho de Arquitetura, conselheira do Conselho Superior do IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil, e diretora de Relações Institucionais do SASC, e faço parte do conselho com o DIN. Mas eu estou aqui como arquiteta. Na minha vida profissional como arquiteta, eu atuo exclusivamente com arquitetura comercial. Inclusive, estou professora de um curso de arquitetura comercial pela Belas Artes de São Paulo. O curso, sou eu que dou aula, o curso é o curso livre que eu dou. Minha análise como arquiteta sobre a Havan no local que ela está, é que ela está no lugar errado. Pelo tamanho, né? Uma questão de escala. Não tem problema nenhum ter mega lojas. Carrefour, Havans, normalmente eles estão perto de vias rápidas, não no centro histórico. Quando eu estava na faculdade, por acaso eu fiz meu estudo de caso em Blumenau, a respeito de mobilidade urbana. Também me preocupa a relação a questão de geração de fluxo, já que mobilidade também é minha área de interesse. E uma mega loja dessa é um gerador de fluxo. Eu sei que não é competência desse conselho, mas eu acredito que o Estatuto da Cidade prevê que tenha que ter esse tipo de estudo, né, de geração de fluxo. Então tem essa questão da escala, que eu acredito que ela não deveria estar aí por causa da escala. A questão estética, eu concordo plenamente com os arquitetos, com a arquiteta Amanda, o Guido também, que precederam, a respeito que essa linguagem arquitetônica aí não conversa com a arquitetura de Blumenau. E daí, falando agora para a equipe da Havan, também vejo o seguinte, a arquitetura, e eu que comecei como arquiteta de franquia, sei bem disso. A arquitetura carimbo de franquia, isso aí já foi. O pessoal, as empresas que estão à frente não estão mais fazendo isso. Estão justamente fazendo o contrário. Estão se adequando muito. Posso mandar material sobre a Starbucks e outras empresas a respeito disso. Elas adequam ao local, elas fazem um estudo imenso, justamente para não ser uma nave espacial que vai lá e pousa. Se Blumenau tem essa intenção de turismo, por que ela vai matar o seu maior ativo? Aí vai ficar tudo igual um do outro, você está em lugar nenhum, por que eu vou viajar? Vou ver a loja aqui, eu moro em Florianópolis. Vou ver a loja do Shopping Itaguaçu do lado, igual. Da beira da BR-101, igual. Qualquer outra, igual. São iguais. Por que eu vou viajar para Blumenau para ver uma loja igual? E vocês serão lembrados por isso? Quem deixou um empreendimento desse tamanho, nesse local, no centro histórico, né? Eu acho a arquiteta que falou esqueci o nome dela agora, que falou sobre o Centro Histórico de Ouro Preto. Imagina o que seria uma loja dessa em Ouro Preto. Certo? Qual que é a diferença do Centro Histórico de Blumenau? Um centro tão bonito e revitalizado. Eu lembro quando foi antes, né? Eu lembro antes de como é agora. E como melhorou. Eu vim morar em Santa Catarina quando eu era criança, um ano depois que deu a grande enchente. Meu pai trabalhava no Banco do Brasil, ele falava da altura que chegou a enchente na Praça 15, na Rua 15, né? No Banco do Brasil, teve que jogar o cofre fora, que a água chegou lá no segundo andar. Eu fui a minha vida inteira a Blumenau a passeio, turisticamente, com a minha família.
Para que eu vou num lugar que é a cópia de outro lugar, que não tem identidade? Primeiro, dizer que fiquei perplexa com o discurso do requerente, né? A gente não pode confundir uma fala emocionada com uma fala agressiva e desrespeitosa, né? E o que me parece que é recorrente em relação à Van com esse conselho, né? Desrespeito na fala, desrespeito pelo que trouxeram do histórico de reuniões anteriores, né? Então, foi dado algum encaminhamento e o requerente insiste em apresentar o mesmo de novo, né? Isso é, ao meu ponto de vista, uma falta de respeito com o trabalho desse conselho. Então, como cidadã, eu queria pedir, se houver a votação, né, que eu acho que, na verdade, é pertinente o encaminhamento que o conselheiro Herley deu lá no começo, né? Foi apresentado o mesmo projeto, entendo que não deveria nem ser votado, mas se houver a votação, que os conselheiros votassem em defesa do patrimônio histórico e da identidade da cidade, e não em favor de interesses comerciais, políticos ou quaisquer outros interesses que estejam aí envolvidos, né? E gostaria também de parabenizar os conselheiros e entidades que se manifestaram aqui com seriedade, com respeito, com ética, com um trabalho, enfim, louvável. Parabéns aos que se colocaram aí de maneira séria e educada. Obrigada. E aqui não estou querendo envolver o mérito, se houve a apresentação de um projeto, foi deliberado, houve o compromisso, inclusive, de quem propôs o projeto, e agora é reapresentado o mesmo projeto, eu entendo que tem um vício para a gente votar. Isso vai para ambos os lados, seja se o resultado for vitorioso, aprovar esse projeto, ou for negado. Eu vejo isso como um processo que começa viciado. Então, eu queria só esclarecer esse ponto para depois fazer a minha manifestação, e aí eu encerro aqui, caso seja no mérito. Ok, doutora, de um requerente de uma empresa privada, no qual a gente precisa dar o encaminhamento como Secretaria de Planejamento, porque ele precisa passar pelo COP. Na sessão passada a gente pautou, né, está aqui na nossa secretaria, para ele ser deliberado pelo Conselho, foi pautado, foi apresentado, né, todos vocês acompanharam pelo arquiteto, não me recordo o nome dele, mas uma bela apresentação, né, independente do mérito, foi muito respeitoso com o Conselho e apresentou, e teve todas essas manifestações, praticamente tudo que foi falado hoje foi falado naquela reunião, e nós demos a oportunidade para a Van, então, retirar o projeto, o Conselho votou a retirada do projeto a pedido, então, do requerente, na expectativa de apresentar algumas alterações, conforme as manifestações dos conselheiros. Infelizmente, ou não, a Van retornou com o processo sem as alterações que foram sugeridas pelos conselheiros. Então, nos cabe aqui, enquanto conselheiros, hoje, com as apresentações, com a alteração ou não, deliberar, porque não adianta a gente retirar novamente se o projeto final deles é esse. Então, nós nunca vamos chegar a um final. Depois da última reunião no COP, foi publicada a coluna na NSC do Pedro Machado, eu não tenho a data exata, acho que foi dia 28 de maio, que ele publicou um pouco do que aconteceu na nossa reunião, e eu também faço aqui uns recortes que eu achei bem oportuno, e eu acabo endossando aí a opinião dele. A polêmica da semana em Blumenau reforçou mais uma vez que é um equívoco analisar desenvolvimento econômico sem considerar o contexto. De certo modo, o caso da loja Van lembra um pouco essa dicotomia. Está sendo, mas não deveria ser, uma disputa entre progresso econômico e preservação da memória de Blumenau. Em um mundo despolarizado que não transforma absolutamente tudo em um embate entre esquerda e direita, prevaleceria uma discussão construtiva sobre esses pontos que se conectam em benefício dos dois lados. Ambos, afinal, são de interesse coletivo. E aqui faço uma ressalva que em 2 anos eu nunca vi uma postura direita ou esquerda, é sempre bem intencionado, voltado para a cidade, né? Sim, estamos ouvindo. Eu peço desculpas, eu tive uns problemas aqui no meu áudio, e daí eu tive dificuldade de entrar na reunião. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Sr. Éder por ter permitido a minha participação nessa reunião. Eu fiquei sabendo recentemente que iria ter essa deliberação sobre esse projeto, né?
Eu soube que havia sido retirado, né, o projeto na primeira discussão, então, enfim, fiquei sabendo, assim, meio que de surpresa, né, dessa segunda deliberação. Então, eu recentemente tomei conhecimento desses fatos. Eu sou procuradora da República aqui em Blumenau, eu atuo na área do meio ambiente, dentre outras, mas na área do meio ambiente, né, que compreende, então, o patrimônio cultural. E eu instaurei, então, ontem, um procedimento sobre os fatos envolvendo esse projeto, em razão de existirem 2 bens tombados pelo IPHAN, né, como os senhores sabem, que é o Museu da Família Colonial e a Igreja Luterana do Espírito Santo. O primeiro me chamou a atenção nessa reunião, o relato de alguns fatos que me parecem um pouco preocupantes, assim, né, que foram trazidos pelo conselheiro Ramon, do IHB, que acabou se retirando, e também pela Amanda, né, e fiquei, assim, um pouco preocupada, e então eu gostaria de dizer que o Ministério Público Federal, ele está de portas abertas, tá? Vocês serão recebidos, assim, com toda a minha atenção, se desejarem relatar os fatos ao Ministério Público, se eventualmente eu concluir que esses fatos especificamente, né, não sejam de competência federal, vai ser feito encaminhamento para o Ministério Público Estadual, tá? Porque eu não sei, não tive conhecimento de participação do Ministério Público Estadual, enfim, nesses fatos, não sei se houve, se não houve, mas de qualquer maneira pode ser encaminhado, tá? Então eu queria me colocar à disposição para isso, se os senhores acharem que existe realmente algum fato relevante a ser noticiado, tá? Segundo ponto, que foi trazido pelo professor Guido, né, e pela professora Angelina, essa questão de que existe a necessidade de se fazer uma análise da paisagem do contexto histórico ali do local, né, eventualmente se criar essas poligonais de patrimônio e eventualmente poder-se-ia pleitear um tombamento junto ao IPHAN, por que não? Né, de toda essa região ali, até pelo fato de ser uma região em que há também uma expressão de costumes, né, locais, em razão de desfiles e tudo mais. Então, assim, nós podemos trabalhar nesse sentido, né, claro que os resultados, eles não são sentidos imediatamente, né, esses processos todos, eles levam bastante tempo, né, mas me ofereço também para, se quiserem vir até o Ministério Público, podemos trabalhar nesse sentido. E em terceiro lugar, eu verifiquei que daí assim, me sinto no dever também de prestar uma informação, né, para a sociedade em geral, porque muitas vezes a imprensa, enfim, já tivemos experiências talvez não muito positivas em relação aos processos judiciais, né, de Blumenau, que muitas vezes são muito polêmicos, e o Ministério Público acaba parecendo que é, assim, digamos, um inimigo do progresso, né? Mas eu gostaria de dizer que nessas imagens que foram trazidas no projeto, né, algumas delas incluem o Edifício América, né, e eu verifiquei que o Edifício América também foi mencionado na moção em defesa do centro histórico, né, que foi juntado ali no processo, né, ele é mencionado como um fator de degradação visual do centro histórico, né, então eu me sinto no dever de informar que foi determinada a demolição do Edifício América no dia 20 de abril desse ano, tá, isso ocorreu num processo no qual eu atuo. É uma ação civil pública que foi ajuizada há muitos anos, e essa demolição já tinha sido determinada, mas ela havia sido revertida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tinha anulado essa sentença, e o processo voltou para o 1º grau para que fosse feita uma perícia, mas acabaram sendo feitas 2 perícias. E aí, após a análise dessas perícias, então, nós tivemos uma nova sentença confirmando a primeira conclusão no sentido da demolição, tá? Provavelmente, enfim, vai se discutir novamente isso no Tribunal Regional Federal, mas, enfim, eu acho importante que todos saibam disso, né? Então, assim, enfim, não se trata de um fato consumado, né?
Agradeço muito pelo espaço, tá? Vou encerrar por aqui. No que você comentou, que na última reunião que nós fizemos, houve um debate muito produtivo com relação ao projeto e no que seria necessário de alteração e mudanças em função de uma melhoria. Então, houve uma contribuição de todo mundo no sentido de nós realmente podermos viabilizar algo que viesse de encontro com o que Blumenau realmente precisa e que também não trouxesse nada contra o nosso patrimônio histórico. Então, eu não sou um especialista na área, não posso dar muita opinião a respeito, mas como conselheiro, estou aqui, como você bem falou também, já há um bom tempo a gente vai aprendendo e vai estudando cada processo que entra aqui. Então, a gente vai cada vez mais entendendo do assunto e querendo o que é melhor para Blumenau como um todo, porque Blumenau precisa crescer, Blumenau precisa de investimentos, né? E Blumenau precisa preservar a sua história também. E um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje é a perda de identidade. Nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos a nossa cultura, perdemos a nossa história e, consequentemente, um povo sem cultura, sem história, é um povo que não tem raízes, não tem valores, enfim, é o que hoje é um problema social muito grande para o Brasil todo, né? Com relação à quantidade de participantes, eu fico bastante feliz com você também, Éder. E eu me perguntei várias vezes já, por que todas as reuniões do COP não vem tanta gente assim participar, né? Enquanto nós estamos realmente preocupados em ver o patrimônio histórico, ou nós estamos preocupados com questões políticas. E o COP, eu acho que ele é um órgão que ele tem que buscar muito a questão do patrimônio histórico. E eu percebo aqui, nitidamente, né, que me parece que nós, em muitos momentos, trazemos questões particulares, nossas preferências, e não as preferências do município e as preferências de algumas outras que deveriam ser tomadas, e principalmente pela participação popular, né? Então, que nós possamos ter todas as reuniões 100, 150 participantes, né? Nós acabamos de aprovar um projeto aqui, em 5 minutos de reunião, de 132 mil metros quadrados de área, próximo a um patrimônio histórico também, sem nenhum tipo de discussão. É óbvio que o impacto em termos de patrimônio histórico é menor, mas o tamanho da obra, o volume, a quantidade de área, enfim, é gigante, né? E digamos assim, 10 vezes maior do que esse projeto praticamente. Enfim, para finalizar, com relação ao projeto, fica bem claro para mim, né, que nós solicitamos algumas alterações no projeto. Essas alterações, elas não foram acatadas, pelo que eu percebi do projeto, né? Então, o Félix Tais, ele falou bastante de história, mas ninguém veio dizer o que mudou de um projeto para o outro. Acho que o ponto inicial da apresentação aqui deveria ser, até em respeito às solicitações do Conselho, né, e de todo mundo que vem aqui dedicar seu tempo. Nós estamos aqui há 3, 4 horas, a outra reunião de novo, né, gratuitamente. Não houve nenhum esclarecimento. Olha, pessoal, vocês solicitaram isso, isso e isso, nós entendemos que isso não cabe por causa disso, ou então a gente acatou isso e aquilo, porque entende que realmente deveria melhorar aqui para a cidade de Blumenau, como nós somos habituados a tratar aqui no Conselho com todos os projetos que passam por aqui, tá? Nós representamos entidades, né, e nós somos obrigados aqui, como o Harley também falou, a seguir as determinações, né, das nossas entidades, queria eu poder que esse projeto saísse, né, adequado ao que o patrimônio histórico de Blumenau merece, tá? Porque no meu entendimento, a van, A, B, C, D ou E, não muda nada. Nós estamos pesando muito, jogando muita questão em cima do nome da loja, entendeu? E se nós sabemos aqui que ali já tinha sido aprovado um prédio, né, comercial, o que muda o nome da loja, né, em função de um prédio A, ou B ou C? Então, se ali tivesse um outro prédio, e nesse prédio tivesse a loja da Avon lá dentro, o que mudaria?
Então, eu acho que nós deveríamos tirar um pouco desse peso e sim olhar as questões arquitetônicas e culturais. Éder? Então, era essa a minha colocação, agradeço, tá? E vou na linha mais ou menos do Tadeu, tá? Que nós somos favoráveis ao projeto, sim, né? Com alguns ajustes, se possível. Muito bem. Penúltima palavra, então, como conselheira, a última palavra, a Amanda, e depois eu vou encerrar com o requerente. Certo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a doutora Rafaela, realmente por estar presente na reunião e por se demonstrar aberta a receber todo o material que a gente, né, vem analisando já há bastante tempo e todas as informações que a gente recebe e tenta fazer o melhor trabalho enquanto conselheiro voluntário por aqui. E sim, a gente vai conversar, Rafaela, muito obrigada. A primeira coisa, eu acho que assim, a gente falou muito sobre o que as pessoas querem, né? O conselho está aqui para ver o que as pessoas querem. Eu acho que tem 2 pontos. O primeiro, sim, eu acho que a gente precisa ouvir as pessoas, e eu encontrei muitas delas que, inclusive, eu não conheço, mas fico muito feliz também com a participação aqui no chat. Realmente um retorno da população em peso, né? Contra a loja. Mas, enfim, eu acho que, acima de tudo, a gente está aqui para avaliar o patrimônio histórico. A gente não está aqui para avaliar a questão de segurança do local e nem quanto custa 1 metro quadrado nesse local. Nesse momento, enquanto conselheira do Conselho de Patrimônio, eu preciso analisar o patrimônio, o conjunto. Então, eu acho que a gente precisa ter muita clareza do que a gente está fazendo aqui, tá? Vamos lá. Então, encaminhando. Esse projeto é igual ao projeto, eu acho que não teve nenhuma revisão, foi realmente o mesmo arquivo, que foi apresentado na outra reunião. Volto a dizer que é um desrespeito com o tempo de quem está aqui, porque eu achei que, né, a gente teria aí um debate em cima de um projeto que estaria melhor, não enxergo essas melhorias. Foi até questionado, o requerente perguntou se poderia detalhar o projeto. Eu acho que pode detalhar o projeto, sim, se for um outro projeto. E eu acho que a gente abre aqui de novo um precedente, e aí, senhor presidente, eu inclusive peço que todas as vezes que a gente se encontrar em alguma situação que algum requerente fale, porque se eu ajustar, eu vou voltar com ele aqui, a gente vai dizer sim, você pode ajustar e volta, porque é isso. Se a gente abrir aqui precedente, vamos lá, revisa de novo, então tá bom, então é a terceira vez, e a partir de agora, qualquer projeto que pedir revisão 2, 3 vezes, a gente, enquanto conselheiro, tem o dever de ser justos e aceitar, tá? Então, eu acho que a gente está abrindo um precedente aqui que eu não sei se todo mundo está disposto, né, a seguir, mas vamos lá. E, por fim, se isso for para votação, que a minha proposta é que isso não seja votado, porque eu estou votando um projeto que eu já votei e que eu já fui contra, então essa é a primeira questão. Se esse projeto for aprovado, o IAB está abrindo mão da cadeira, e deixo isso já claro para não ter que pedir a palavra de novo, senhor presidente, porque eu não acredito num conselho de fachada, eu acredito num conselho que preza pelo patrimônio, né? E um conselho, para nós, tá? Agora eu estou falando enquanto IAB, se existe hoje qualquer razão para aprovar um projeto no Conselho de Patrimônio Histórico, o projeto da Avan, infelizmente, não existe razão alguma que justifique a existência desse conselho. Então, tanto eu me retiro e eu convido, inclusive, que todas as outras entidades repensem o que estão fazendo aqui. Porque aí a gente pode abrir um conselho de economia, um conselho de, enfim, aí a gente pode pensar em cada um criar o seu próprio conselho, tá? Então, se for para votação, adianto que é não, e adianto que a gente se retira desse conselho e com muita honra, assim, inclusive agradeço a todos que vieram antes de mim e representaram o IAB com muito respeito a essa cidade. Ok, então, para encerrar, só fazendo um esclarecimento na fala da Amanda, o projeto não foi votado na reunião passada, vários conselheiros, como fizeram hoje, se manifestaram, alguns a favor, outros contrários. O projeto foi retirado pelo requerente no final da sessão para fazer possíveis melhorias no projeto, que não foi realizado, então o projeto veio da mesma forma, mas não houve votação na reunião passada, apenas manifestação
dos conselheiros. Então, eu coloco em votação o presente processo. Então, coloco em votação aqueles que forem favoráveis ao processo se manifestem pelo voto sim, aqueles que forem contrários ao processo se manifestem pelo voto não, ou eu vou colocar em votação. Oi, Harley. Só posso fazer um pedido para constar em ata que o projeto não foi apresentado? Claro. Só isso, obrigado. Tá. Solicito a colocação em ata da posição do Harley, que embora ele tenha sido, obviamente, apresentado na oportunidade passada, né, nessa aqui foi a manifestação apenas do seu Félix Tais. Então, coloco em votação, aqueles que forem favoráveis, votem ao processo, votem sim, aqueles que forem contrários, votem não, ou em abstenção. Votação aberta. Então, votação encerrada. Tivemos 12 votos favoráveis e 3 votos contrários. Então, votação encerrada e o processo vai à sequência da tramitação natural dentro do município. Passamos para o item final, então, peço aos conselheiros mais um pouquinho de paciência. Senhor presidente, por gentileza, como eu falei, após a votação, caso aprovado, a gente se retira nesse momento do COP. Amanda, por favor. Isso, eu levantei a mão como o senhor não me identificou, então não, eu tomei agora a liberdade de... É que tem 98 aqui, tá bem difícil. Perfeito. Bom, então, senhores conselheiros, me despeço de vocês em nome do IAB, obrigada pelo tempo que a gente partilhou aí aprovando e discutindo projetos com transparência e com seriedade, é uma pena. E hoje a gente divulga ainda a nossa carta, deixando o conselho, porque realmente não faz sentido. Um bom trabalho para vocês que seguem por aqui. Ok, Amanda, obrigado. Tadeu, está com a mão levantada? Sim, foi lá que começou tudo, por isso que eu digo, tem que ler a história, nós temos que saber. Hoje nós temos que estar se adequando à realidade, então ninguém está aqui para defender um lado ou outro. Penso eu que podemos ter feito as alterações, podemos ter revisto isso de forma melhor. Lamento também que o requerente não apresentou o projeto, que não sei os obstáculos que teve ali, mas eu sou totalmente a favor, a nossa entidade apoia, que nós temos que desenvolver a cidade, e eu penso, e eu torço para isso, e eu defendo isso, que o patrimônio está ali e vai ser preservado. Então, não podemos colocar um obstáculo que vai ser feita uma construção e tudo sumiu. Claro que poderia ter sido melhor, penso que poderia ter sido cedido e ter feito adequado ao sítio que nós temos hoje ali. Como foi muito bem colocado, é algo que o centro da nossa história, o centro da entidade Blumenau está ali, a maior concentração de imóveis é ali.